Boa noite. Faltam 9 minutos para as 7 horas. Tribunal do Júri condena surdos mudos acusados de assassinato. 5 funcionários da FUNAI continuam reféns dos índios Caiapó em redenção. O jornal O Liberal completa 49 anos de existência. Durou quase 30 horas o julgamento de 3 surdos mudos acusados de assassinato. 2 foram condenados. Hoje, amanheceram no banco dos réus Sandro, José e Lívia, todos surdos mudos, acusados de matar em setembro do ano passado o marido de Lívia, Admir, também deficiente auditivo. Por causa da dificuldade de comunicação, o julgamento foi um dos mais longos do Pará. Durou mais de 26 horas e depois de 1 hora de votação, o juiz Ronaldo Vale leu a sentença. Sandro, por ter praticado o crime, pega 15 anos de prisão. José, pela coautoria, 12 anos. E Lívia, pela falta de provas, é absolvida. Era quase meio-dia quando Sandro e José se despedem dos parentes. Sandro abraça Lívia, por quem é apaixonado. Eles seguem para a penitenciária Fernando Guilhom. Lívia ganha liberdade. Índios Caiapó aguardam a chegada do presidente da FUNAI amanhã em redenção. A repórter Bia Cardoso dá outras informações pelo telefone. As lideranças indígenas Caiapó se reuniram no final da tarde na sede da FUNAI para elaborar a pauta de discussão que será entregue amanhã ao presidente da FUNAI, Márcio Santilli. Os índios querem mais assistência médica e principalmente a volta do crédito no comércio de redenção. Antes, vão exigir do presidente da FUNAI uma auditoria na administração regional do órgão para saber se houve ou não desvio de dinheiro. Enquanto isso, na sede da FUNAI, os funcionários continuam como reféns, mas o clima é tranquilo. Dentro do prédio, eles têm liberdade de ir e vir, sempre sob o olhar atento dos índios. Durante todo o dia de hoje, cerca de 50 índios chegaram das aldeias para participar do encontro com o presidente da FUNAI, que deve chegar amanhã à redenção. Bia Cardoso, de Redenção, para o Jornal Liberal, segunda edição. Aqui em Belém, a família de um funcionário da FUNAI que está como refém dos índios vive o clima de tensão. Eles pedem a liberação dos reféns logo. Há quase uma semana, a família de Samuel Cruz vem perdendo o sono. Samuel é um dos reféns dos índios Caiapó em redenção. Ele viajou para lá na última quinta-feira e só na segunda a família teve contato com ele pelo telefone. Samuel garante que os 5 reféns passam bem e que os índios fazem uma única exigência para solucionar o conflito: a presença do presidente da FUNAI. Apesar das garantias do marido, Josi vive tensa e apreensiva. Ela conta que a família já viveu uma experiência semelhante quando ela, o marido e o filho Tiago viraram reféns dos Caiapó no Xingu em 1984. Eu estou um pouco tensa, né? Mas de certa forma eu estou tranquila, porque eu conheço um pouco dos índios e eles não vão maltratar ninguém, sabe? Que recado você quer mandar para o seu pai? Eu quero mandar que eu tô com muita saudade dele, que eu quero que ele volte logo. Fica preocupado com ele, com medo que os índios façam alguma coisa com ele, né? E também nós queremos que o problema dos índios seja resolvido para que isso não aconteça mais. Veja daqui a pouco, pesquisa do IBOP revela a preferência do eleitor para a Prefeitura de Belém. Faltando menos de 11 meses para as eleições que vão escolher o prefeito de Belém, o IBOP divulgou hoje a sua primeira pesquisa de intenção de voto. Pela pesquisa estimulada, a deputada Elcione Barbalho ficou em primeiro lugar com 27% da preferência dos eleitores. Em segundo, vem o senador Coutinho Jorge com 12%. Em terceiro, o ex-prefeito de Belém, Said Cherfan, com 8%. O deputado Cipriano Sabino aparece em quarto lugar com 7%. E, em quinto, o deputado Vic Pires Franco, com 5%. Também foram citados na pesquisa, nesta ordem, Alacide Nunes, Augusto Rezende, Zé Carlos Lima, Edmilson Rodrigues, Zenaldo Coutinho, Luiz Otávio Campos, Luiz Cefera e Benedito Monteiro. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 deste mês. O IBOP ouviu 400 eleitores da Grande Belém. A Tuna é a campeã paraense de Remo 95. Hoje foi realizada a última etapa em homenagem ao sistema Rômulo Maiorana de comunicação. Muita gente foi à Escadinha acompanhar a última regata de 95, que foi fiscalizada pelo juiz da Confederação Brasileira de Regata, César Orozco Júnior.
Depois de uma temporada de igual para igual entre Clube do Remo e Tunaluso, a Águia veio para desequilibrar na última etapa. E desequilibrou tanto que o barco do Clube do Remo virou na categoria 2 sem timoneiro. A prova mais disputada foi a 4 sem timoneiro. Remo e Tuna começaram e terminaram emparelhados os 2.000 metros. Até o juiz precisou confirmar quem venceu. E deu Tuna, a vitória mais comemorada do dia. Com essa vitória, a Tuna chega a 20 provas conquistadas na temporada e leva por antecipação o título de 95. É que o Remo só tem 16 vitórias e faltam apenas mais 2 provas. Agora, a Tuna chega a 33 títulos conquistados na regata contra 32 do Clube do Remo. Na frente com 33 e vai subir. Daqui para frente a Tuna vai ganhar todas. O Paysandu participou apenas em uma categoria, a quádruplo esquife. Mas a barca estava furada. A crise, porque passa o papão, atinge mesmo todos os setores do clube, até debaixo, ou melhor, em cima d'água. A equipe chegou em último lugar. No fim, com 20 vitórias a favor, contra 18 do Clube do Remo, a Tunaluso levou o troféu de 95. Mais 80 jogos foram realizados hoje pela primeira Copa Sistema Rômulo Maiorana de vôlei de rua. Hoje foi proclamada a República da Diversão. Diversão levada muito a sério pelos mais de 5.000 atletas que participam do torneio de vôlei de rua. O torneio tem o apoio do Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação e segue até o dia 10 de dezembro com jogos nos fins de semana e feriados. No de hoje aconteceram 80 jogos. Praça Brasil, Marquês Gerval, 25 de setembro e Duque de Caxias foram alguns dos trechos premiados com jogos disputadíssimos. Mas foi o Conjunto Marex o recordista de partidas neste feriado. Lá foram realizados 30 jogos pelo masculino. No próximo sábado termina a primeira fase do torneio. Vão acontecer 60 jogos das 9 da manhã a 1h30 da tarde. Como a gente sabe que você mora muito bem, vista pra valer a camisa do torneio e venha torcer, acreditando que o time da sua rua vai ser o melhor. Futebol, Paysandu e Internacional jogaram hoje pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O repórter Plácido Ramos fala ao vivo do Mangueirão. Paysandu e Internacional fizeram um jogo ruim. Melhorou no finalzinho quando as equipes tiveram chance de fazer gols. Com resultado de 0-0, o Papão agora está a 14 jogos sem vencer praticamente na segunda divisão. Em Curitiba, o Remo perdeu para o Curitiba de 2-0. Vamos aos gols. Depois da cobrança de falta, Emerson Sorvaz. Curitiba 1-0. O segundo gol, Vilmar recebe na entrada da grande área, ele escorrega, mas ainda consegue marcar. Final, Curitiba 2, Remo 0. Pois é, e o Remo agora precisa vencer o Mojimirim domingo no Bainão se quiser ir às finais da segunda divisão. Se quiser ir às finais da segunda divisão, melhor dizendo. Plácido Ramos do Mangueirão para o Jornal Liberal. Em instantes, o Liberal completa 49 anos como o principal jornal da Amazônia. O Liberal está completando hoje 49 anos de existência, quase meio século de lutas e aperfeiçoamento que fizeram do jornal um dos maiores veículos de comunicação da Amazônia. Ele faz parte do dia a dia do paraense. Bem cedo, o Liberal já está nos ônibus, nas ruas, nos rios. Cedo, ele também já está embalado para seguir de avião a diversos municípios do Pará e outros estados brasileiros. A última pesquisa realizada pelo Ibope revela que de cada 100 leitores de jornal em Belém, 97 leem o Liberal, uma média que não é atingida por nenhum outro jornal brasileiro. Para atender tanto consumidor, o jornal O Liberal gasta por mês 500 toneladas de papel importado. São 30 mil quilômetros de papel, o equivalente a 10 vezes a distância entre Belém e São Paulo. Isto representa também quase 5 vezes a extensão do rio Amazonas, da nascente até a foz no Oceano Atlântico. Hoje, o Jornal Liberal é sofisticado em tudo. Tem um prédio com desenho arquitetônico moderno. Por dentro, a modernidade não fica só no ambiente. A redação é toda informatizada.
A máquina de escrever foi aposentada. O sistema de computação gráfica permite mais agilidade na arte de informar. Alguns minutos antes do jornal ser impresso, é possível mudar a ordem das notícias para que sejam atualizadas e dar ao leitor a melhor qualidade de informação. Mas a tecnologia de primeiro mundo que o Liberal possui não fica por aí. O jornal possui uma das mais modernas impressoras do mundo. Não fica a dever os principais jornais do país e consegue superar muitos deles. Toda essa revolução no jornalismo impresso tem um nome: Rômulo Maiorana Júnior. Herdou do pai Rômulo Maiorana a mesma garra de enfrentar desafios e vencê-los. Uma continuidade que muitos não acreditavam. A gente sente que de lá de cima ele está vendo o crescimento e está acompanhando esse crescimento. Que é um crescimento também bonito, porque com a luta, com 10 anos que se foram pai, a luta contra tudo e contra todos, estou conseguindo hoje realizar um sonho, que é inaugurar a sede do Jornal Liberal aqui na 25 de setembro, e entregar para a família e para os funcionários, e mais importante de tudo isso, entregar para os leitores, que são os responsáveis por isso tudo. Primeira página, o jornal publicou o editorial assinado pelo vice-presidente do Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação. O texto diz o seguinte, abre aspas: a morte prematura de meu pai foi um grande choque para todos nós. A mim coube ainda a dificuldade de substituir um fantástico empresário que deixava todas as suas empresas na liderança do mercado onde atuavam. Recebi dele, porém, a formação e as lições de um homem que não se contentava com seu tempo, que não via limites no impossível e que fazia da audácia substantivo comum na sua ação diária de empreendedor. Hoje, o sonho está realizado. Em outro trecho, o vice-presidente escreve o seguinte: enfrentamos a travessia de 5 duros anos de dificuldades econômicas vividas pelo país, mas não desanimamos e conseguimos, neste 15 de novembro, entregar a minha família, aos nossos leitores e a esta terra que meu pai tanto amou, a nova sede de O Liberal. Nada disso foi feito com dinheiro público, nem com dinheiro do povo, mas sim com o apoio da população, lendo, assistindo e ouvindo nossos veículos de comunicação. Meus agradecimentos a todos os que estiveram comigo nesta caminhada. Minha mãe, Dea, meus irmãos, nossos leitores e anunciantes. Foi com toda essa solidariedade que hoje conseguimos inaugurar a nova sede de O Liberal. Fecha aspas. Assinado, Rômulo Maiorana Júnior. Uma boa noite para você. Sua primeira página, o jornal publicou o editorial assinado pelo vice-presidente do Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação. O texto diz o seguinte, abre aspas: a morte prematura de meu pai foi um grande choque para todos nós. A mim coube ainda a dificuldade de substituir um fantástico empresário que deixava todas as suas empresas na liderança do mercado onde atuavam. Recebi dele, porém, a formação e as lições de um homem que não se contentava com seu tempo, que não via limites no impossível e que fazia da audácia substantivo comum na sua ação diária de empreendedor. Hoje, o sonho está realizado. Em outro trecho, o vice-presidente escreve o seguinte: enfrentamos a travessia de 5 duros anos de dificuldades econômicas vividas pelo país, mas não desanimamos e conseguimos, neste 15 de novembro, entregar a minha família, aos nossos leitores e a esta terra que meu pai tanto amou, a nova sede de O Liberal. Nada disso foi feito com dinheiro público, nem com dinheiro do povo, mas sim com o apoio da população, lendo, assistindo e ouvindo nossos veículos de comunicação. Meus agradecimentos a todos os que estiveram comigo nesta caminhada. Minha mãe, Dea, meus irmãos, nossos leitores e anunciantes. Foi com toda essa solidariedade que hoje conseguimos inaugurar a nova sede de O Liberal. Fecha aspas. Assinado, Rômulo Maiorana Júnior. Uma boa noite para você.